Para a mesa de debate, são convidados, para a moderação dos trabalhos, a senhora Patrícia Helena Maia Alves de Andrade, da Controladoria Geral da União, e os palestrantes, o senhor Ricardo Silva Carvalho, da Controladoria Geral da União, o senhor Remes Balaniuk, do Tribunal de Contas da União, o senhor Gustavo Cordeiro Galvão Van Erven, da Controladoria Geral da União, e o senhor Marcos Boaten Koch, do Tribunal de Contas da União. Fará uso da palavra a senhora Patrícia Helena Maia Alves de Andrade. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer aí os organizadores e a presença de todo mundo aqui a essa hora, sexta-feira, no final da tarde. E o evento, eu acho que foi muito produtivo, a gente pôde aprender com as experiências aí de todo mundo. Bom, vamos ver aqui as perguntas. Uma pergunta para o Ricardo, do Eric, do TCU. Bom, ele está parabenizando pelo trabalho. Não haveria um risco desse modelo gerar a detecção do mesmo tipo de corrupto que já era identificado anteriormente? Isso solicita o risco de reduzir o trabalho de detecção de corruptos de um novo perfil, acho? Vamos ver se eu entendi a pergunta aqui. Posso esclarecer eventualmente, então. Você treinou com a base de corruptos que já eram identificados. Isso. Logo, você vai identificar, você vai botar no seu modelo a detecção das características dos corruptos que já conseguimos detectar no passado. Exato. Parte do pressuposto que o perfil daqueles corruptos, né, da base que a gente pegou, é o perfil de interesse da gente. Então, a gente não está extrapolando e buscando um novo perfil. A gente quer mapear esse perfil, né, em risco de corrupção e analisar esses corruptos ou outros que caiam nesse perfil, mas ainda não foram pegos, digamos assim. Então, Para verificar, há um risco de ciclo concêntrico. Você detecta, digamos, só vamos supor, pegando canhado capturando, só um corrupto destro. E o cara que é canhoto, você não o pega na primeira vez. Depois você usa isso para retroalimentar seu algoritmo de detecção. Logo, você vai se limitar a pesquisar os destros. Os canhotos, você sequer vai vê-los. É. Pesquisar primeiro o que eles querem, isso que ele respondeu. Mas há o risco de ficar cada vez um círculo cada vez menor. E toda vez está restabelecendo o que você detecta em função do que você já detectou no passado. mas basicamente a gente não vê uma outra possibilidade, porque os dados que a gente tem de perfil, né, de pessoas, no caso, corruptas, é essa base. Então, é a base que a gente analisa, a gente cria um perfil. Mas eu entendi o que você falou. No caso, você tem lá o perfil, analisa, faz um modelo que traz esse perfil, mas você não está olhando para nada fora dessa base de dados. No caso, não tem como a gente pegar mais dados. Se você tiver mais sugestões aí, eu agradeço. Se eu posso, eu acho que talvez tenha uma coisa que mitiga esse fator, se eu entendi bem, é que numa eventual nova rodada do modelo, ele pode novamente se alimentar do CEAF, e o CEAF não vem unicamente dos resultados do seu primeiro modelo. Exato. Né? Outras pessoas vão ser expulsas sem ter sido porque foram detectadas no modelo previamente. E aí, com isso, você vai passar a pegar os canhotos também. Isso, no caso, o modelo vai sendo atualizado. Né? Foi respondida? Bom, a próxima pergunta é para o Remes, do Ricardo, da CGU. Ele quer saber como que a sua abordagem de analytics serviria para auditores com objetos novos, onde que os auditores têm pouco ou nenhum conhecimento do que é relevante e o seu comportamento. Bom, na verdade, a abordagem parte do princípio que o auditor ele tem exposições sobre... Opa, agora? Então, a abordagem ela parte do princípio que
o auditor ele tem algumas suposições com relação àquilo que ele considera arriscado no objeto de controle. Então, quer dizer, se você está querendo ordenar convênios, né, então, ou classificar convênios, você teria que supor, olha, bom, o que é importante, o que de alguma forma contribui para essa análise de risco. Bom, então, o convênio é o tipo do conveniente, o prazo, os prazos, né, envolvidos no convênio, em termos de julgamento, liberação e tudo mais, ou seja, ele vai dizer, em termos de regra de negócio, os atributos que ele considera, não necessariamente como indicativos de problema, mas que ele considera que são características relevantes para o objeto. E daí, a partir desses atributos, a gente vai nos dados e encontra essas distribuições de frequência para esses atributos, calcula de alguma forma um valor para cada instância, para aquela característica que ele identificou, e daí ele vai desenhar o perfil dele. Ele vai dizer, não, realmente, é assim que se comporta, inclusive porque a maioria dessas... É interessante que, mesmo no CRISP, quando a gente faz a mineração de dados, a gente descobre muita coisa só de ver o dado, né? A análise descritiva de atributos, a gente tem uma série de pressupostos sobre esses dados que não se confirmam, né, quando a gente analisa esse dado. Então, essa distribuição de frequência com relação a esses atributos, eles já, de alguma forma, já dão um insight para o auditor, para ele dizer assim, realmente é assim que se comporta. Vários deles a gente vê, por exemplo, com relação, por exemplo, a reforços de contratos, a licitações sem pregão. A gente acha que são práticas bastante generalizadas, sendo que não são. E daí é que o auditor vai ver que aquilo é relevante. Então, realmente, quando tem muito reforço, ele está saindo da média mesmo. Então, a partir desse diálogo entre, primeiro, ele levantar quais são as variáveis relevantes, depois você mostrar a distribuição de frequência, depois ele dizer assim, poxa, mas o caso que eu vi, ou a situação que eu suponho que existe, ela tem uma distribuição de frequência diferente. E daí é um processo de construção conjunta. Bom, tem uma pergunta aqui do Tiago Marzaguel para o Ricardo. Ele está perguntando, e o breakdown por partidos? Quais os partidos mais aumentam o risco de um servidor ser corrupto? Acho que já apresentei esse trabalho umas 3 vezes, as 3 perguntaram isso. E eu não tenho resposta para te dar. Então, cadê? Acho que está lá em cima. Não, na verdade, esse trabalho a gente evitou, né? Então, não tem nenhum partido mais corrupto, e ainda mais se a gente tivesse utilizado, a gente está tratando de risco de corrupção, né? Então, a gente não está falando que ninguém é corrupto. Tá? Então, se quiser, depois a gente conversa melhor. Bom, a próxima pergunta é do Roberto, do Senado, e é para o Remes. Ele quer saber quais os parâmetros utilizados para classificar o perfil de um fornecedor como atípico. Então, os que a gente levantou junto à equipe, por caso do conluio, né, desse favorecimento, então, foram, primeiro, porque a gente está supondo uma situação de proximidade exagerada, talvez, entre o fornecedor e o órgão. Né? Então, com relação à relação, quer dizer, com o fornecedor mesmo, a gente levantou se ele já tinha sido condenado, se ele, o tanto que ele age, assim, a ação dele no serviço público como um todo, ou seja, se ele se concentra em poucas UGs ou se realmente ele participa de muitos em certames licitatórios em diversas UGs, e também o índice de sucesso dele, ou seja, se ele é um fornecedor que toda vez que ele vai, ele ganha, então isso é considerado atípico. Né? E já na relação dele com o órgão, a gente leva em consideração se tem vínculos entre eles, se as licitações que ele vai são sempre facilitadas, ou sempre fáceis de ganhar, no sentido de baixa competitividade. Né? Então, foram uma série de aspectos ligados tanto à ação do fornecedor, a característica dele enquanto pessoa jurídica é levada em consideração, mas também com relação à ação dele junto à administração pública. Bom, tem uma pergunta aqui, na verdade, eu acho que se encaixa para todos vocês, com relação ao tamanho das bases. Todos vocês usaram o Remes, e tanto o Gustavo quanto o Marcos usaram RAIS, o Ricardo acho também, né, bases grandes, CIAS e tudo. Como é que foi trabalhar com isso, a máquina, processamento? Respondendo por mim, eu não tive dificuldade nenhuma, né? Quer dizer, na verdade, acho que a tecnologia hoje que a gente tem a nosso dispor, de bancos de dados e tudo, ela facilita enormemente essas análises de forma bem rápida, né? Quer dizer, um modelo como o meu, em questão de minutos, você calcula tudo que é necessário. No caso pelo caso dos vínculos, né, que a gente está trabalhando na CGU,
a gente está tendo problema com o volume de dados justamente por causa, assim, é muito relacionamento. Então, na hora que a gente trata esses dados para tentar processar algum tipo de algoritmo, a árvore vai aumentando muito rápido e acaba estourando a memória. Então, a gente está tendo uma certa dificuldade justamente para manipular os dados a partir de um certo ponto. Então, quando a gente isola, por exemplo, entre algumas pessoas CPF, tudo bem, mas quando a gente tenta procurar padrões dentro do grafo em si, como o grafo já tem muitos algoritmos também que naturalmente são complexos, e o nível de processamento já é complexo, então é fácil ou ele estourar o processamento ou estourar a memória. E acho que isso... A gente teve o mesmo problema de estouro de memória em algumas aplicações. Aquela que eu mostrei para vocês ali do RStudio rodando numa máquina com 256 GB até agora não deu problema ainda. Sempre que ela está rodando, ela consome em torno de... O grafo em si, o grafo completo, ele tem 26 GB de memória. Ele é todo carregado para RAM quando ele sobe para o RStudio, né? Mas como ele vai estar expandindo esse grafo e navegando nele, isso começa a consumir mais memória. Mas até agora ficou sempre em torno dos 100 GB. Então, por enquanto, nossa máquina está dando conta. E a ideia justamente é começar a trazer esses bancos de grafos que o Gustavo comentou para máquinas mais... Tentar trazer para máquinas mais parrudas e clusters para ver se resolve. Bem, nesse trabalho específico foi tranquilo, era pouca informação, cabe em qualquer memória aí de computador pessoal, mas nas avaliações seguintes, né, que a gente tem feito de risco de corrupção, a gente está trazendo muito mais dado. Então, às vezes a gente tem que parar e analisar o código que a gente está fazendo, tentar vetorizar, tentar ver se tem como paralelizar, mas é tranquilo. Na verdade, não tem nenhuma limitação de dados. A gente tem que estar ciente do problema de estouro de memória, outros problemas, e, por um exemplo clássico que o pessoal lá deve conhecer, que a gente tem que ficar salvando. Né? A gente tem, por exemplo, um algoritmo que faz determinado ciclo. A gente tem que estar toda hora salvando para, se travar o computador, a gente poder voltar e continuar naquele passo. Senão a gente volta e perde uma semana depois de novo. Então, basicamente, acho que é tranquilo. Então. Bom, tem uma pergunta do Leonardo Oliveira para o Ricardo. Você acredita que verificar se um servidor já responde a processo no Poder Judiciário poderia contribuir para o modelo? Bem, primeiramente, a gente tem que analisar se esses dados do Poder Judiciário estão muito correlacionados com a base de referência da gente, né, que no caso é de expulso. Se estiver muito correlacionado, a gente está analisando a finalização, né, a classe, de fato. Então, partiria por aí. Mas caso não esteja, caso os processos sejam meio que independentes, com certeza é útil. Né? A gente tentou pegar alguns processos, a gente tem feito alguns robozinhos aí para pegar a informação, mas, por enquanto, a gente não utiliza. Se a pessoa que perguntou aí quiser entrar em contato, acho que é bastante útil. Bom, tem uma pergunta do Leon para o Gustavo, para o Marcos. Ele está perguntando se vocês compararam a performance do Neo4j com o iBase. Com a do iBase. iBase? Até queria só aproveitar e perguntar também, porque o Gustavo mostrou aqui, né, que em alguns casos o NoSQL vale a pena, em outros não. E isso é uma questão recorrente, porque o NoSQL hoje em dia, com essa onda de Big Data e tudo, às vezes a gente pensa que tem que migrar e pronto, e acabou. A gente já teve várias conversas nesse sentido. Queria até que você falasse um pouco da sua opinião. Quanto à questão da comparação de performance, a gente não chegou a fazer uma performance ainda, mesmo porque assim, o que eu estou trabalhando no Neo4j, a gente ainda não testou junto ao TCU, né, com os dados do TCU. É uma coisa que a gente estava querendo fazer também. Então, é carregar o que já tem hoje no TCU pronto, que é basicamente uma tabela de nós e vértices, só os vértices, os edges. Então, a gente quer carregar essa tabela e pode testar no Neo4j para comparar e aí também tirar as conclusões em cima do iBase. Então, a gente ainda não fez isso, mas está no nosso roadmap. Quer complementar? Já a parte do NoSQL, a própria literatura, apesar de colocar banco de grafos dentro de NoSQL, ele trata o NoSQL de uma forma um pouco diferenciada. Porque tem algumas coisas no NoSQL que te facilitam a vida. Por exemplo, a forma como você loga a informação. No banco, por exemplo, banco de dados o relacional convencional, você tudo passa pelo log. Então, às vezes, você abre mão um pouco do log, você flexibiliza a forma de você inserir o dado para você aumentar a velocidade de inserção. Ou você clusteriza a velocidade de inserção.
Os bancos NoSQL para grafos, eles geralmente tendem a ser assídios, e aí mantém a ideia do log, toda a estrutura que um banco de dados, às vezes, relacional tem. E nem sempre eles são facilmente clusterizáveis, porque você tem que saber se aquele vértice, no momento, ele está, de repente, apontando para 4 vértices. Se eu clusterizar isso, pode ser que um vértice caia num cluster totalmente diferente do outro vértice no qual ele tem ligação. Então, fazer esse espalhamento, às vezes, é mais complicado também. Então, os bancos do NoSQL, dependendo da função que você vai usar, eles podem atender muito bem você, ou eles podem atender só parcialmente e ficar uma certa pendência, por exemplo, quando você começa a expandir muitos dados. Bom, o Paulo Lima, do STF, está perguntando para o Remes qual o feedback do auditor com relação à entrega de um dashboard ao invés de uma entrega mais simples. O que você teve? Então, esse é um ponto interessante, que, na verdade, está sendo um processo de construção conjunta disso. Quer dizer, o dashboard em si, ele causa uma primeira reação negativa do auditor que não está acostumado com isso, a fazer a descoberta de conhecimento, exatamente porque dá uma impressão de ser uma solução mais complicada. Mas, assim, rapidamente, em questão de horas, poucos dias, se o auditor começa a explorar aquilo, ele realmente começa a entrar no espírito da descoberta de conhecimento. Eu não sei quantos de vocês já usaram, mas realmente é um paradigma muito interessante para quem faz BI. Eu faço BI há muito tempo e a gente sempre tinha aqueles data warehouses de arrastar caixinha, de montar aquele relatório ad hoc, que saía aquele relatório duro, e aquilo, com essa geração de novas ferramentas baseadas em dashboard e tudo mais, realmente, rapidamente, o auditor entra no espírito da coisa e ele começa realmente a fazer esse processo de descoberta. E, de certa forma, as informações que estão lá, foi ele que definiu também, né? Então, a aceitação ela é rápida, assim, tem sido muito positivo. Tem mais uma aqui para o Remes também, do Ricardo. Ele quer saber como a sua abordagem escalaria para cenários mais complexos, com milhares de variáveis envolvidas. Então, a questão da dimensionalidade é um problema em geral na mineração de dados, né? A gente até diz que tem a maldição da dimensionalidade, ou seja, o seu número de atributos ele não pode ir além de um número até reduzido, né? Porque, senão, o problema é que você passa a ter, né, um espaço muito grande para procurar esse seu risco. Então, o problema só é isso, é encontrar... O problema não é a complexidade. A complexidade não se mede necessariamente em número de atributos, né? A complexidade do tema é você encontrar os atributos certos, é você pegar, conseguir achar os indicadores, realmente aqueles que fazem a diferença na caracterização da tua classificação, do teu ranqueamento. Então, realmente, o problema mais complexo, o que ele vai exigir é mais rodadas de discussão e, inclusive, né, de análise descritiva daquilo que você tem como dado para ir construindo melhores atributos, né? Não é questão, você não vai, numa mineração, simplesmente sair jogando 50 atributos, achando que alguns lá podem ser úteis, então eu vou colocar todos logo. Então, isso é um péssimo ponto de partida para qualquer mineração, que nenhum método vai encontrar nada, né? Então, o processo é o mesmo de construção, de identificar os bons atributos e, daí, sim, chegar nesse modelo ideal. Bom, pessoal, infelizmente o tempo acabou e queria agradecer a todos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato depois com os palestrantes.